Olá, eu sou Lisandra Soave e hoje eu vou falar sobre cinema. Vou falar sobre o diretor Orson Welles, que dirigiu e atuou no filme Cidadão Kane. Tá? Então é sobre esse diretor que eu vou falar hoje. Bem, o Orson Welles ele nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin. Fica na região centro-oeste dos Estados Unidos. Apesar de ser região centro-oeste, a cidade fica aqui mais ao norte, né, próximo da costa leste, próximo da região dos Grandes Lagos. Ele nasceu em 6 de maio de 1915, então agora em 6 de maio de 2015 está fazendo 100 anos da data de seu nascimento, né, comemoração do centenário de Orson Welles. Ele ficou órfão de mãe aos 7 anos de idade e órfão de pai aos 15 anos. Tá? Mas desde bem novinho ele já demonstrava que ele era assim, um menino diferenciado, né? Um gêniozinho, um prodígio. Tem foto aqui dele bem pequenininho. Sempre com um olhar com muita vivacidade. Uma coisa que eu reparei estudando a biografia dele, é que em todas as fotos ele tem aquele olhar de quem tem muita vida, né? Quem tem muita vontade, muita garra. Então sempre essa foi uma característica marcante dele, muita energia, né? Aqui uma foto dele um pouco mais velho também. Eu acho ele muito fotogênico, muito bonito. Sempre assim gordinho, né? Mas com um charme, alguma coisa no olhar assim que realmente chama muito atenção. Bem, ele, como eu disse, ficou órfão de pai aos 15 anos e o pai dele tinha feito fortuna com uma determinada invenção lá, mas tinha problemas com bebida, então ele não ficou assim, deixou uma grande herança não, mas ele recebeu uma certa herança e aos 18 anos ele foi para Nova York. Ele já tinha estudado teatro, tá? Apesar dessa genialidade dele, ele nunca teve intenção de fazer assim uma faculdade formal, né? Um curso formal, ele estudou teatro. E foi então aos 18 anos para Nova York para foi disposto a encenar as grandes peças, né, de Shakespeare principalmente, só que não para as pessoas assim eruditas, né, para os conhecedores de teatro, nada disso. Ele queria apresentar para o homem comum, tá? Então a primeira peça que ele adaptou foi a peça Macbeth de Shakespeare e ele, naquela época, isso era 1933, os Estados Unidos estavam tentando se recuperar da Grande Depressão, né, a crise de 1929, e o presidente Franklin Roosevelt tinha criado um programa chamado WPA, que é Work Progress Administration, e esse programa tinha o objetivo de criar empregos em massa, tá? Então isso envolvia também as artes. E com esse programa ele conseguiu subsídios, conseguiu patrocínio para produzir a sua primeira peça, então que foi a peça Macbeth, só que seria ambientada no Haiti, tá? E ela utilizaria pessoas comuns, não utilizaria atores, porque essas pessoas então receberiam do governo, né, para participar da peça. Então é um número muito grande de participantes na peça e ela seria então ambientada no Haiti. E ela se chamou então Voodoo Macbeth. A peça foi um enorme sucesso. Acho que eu tenho foto aqui dela, mas tem várias fotos e vídeos também no YouTube, é fácil de achar. Tá aqui, eu só tenho essa. E então ela fez um enorme sucesso. Ele começou então a fazer a fama, né, com essa peça. Mas logo em seguida ele se desentenderia com a WPA e montaria sua própria companhia de teatro, que foi a Mercury. E na Mercury, a primeira peça que ele montou, né, foi a peça Júlio César, também de Shakespeare, e também de uma maneira inusitada, né? Isso foi em 1934, estava para começar a Segunda Guerra Mundial, e ele queria fazer uma crítica ao regime nazista e colocou então os senadores da peça, os senadores romanos, todos vestidos com uniformes fascistas.
A peça dessa vez não teve sucesso, foi um enorme fracasso na estreia, não teve nem sequer aplauso. E então ele resolveu fazer algumas modificações, colocou uma cena do poeta Sina na peça, fez outras adaptações também. Uma outra coisa que foi assim, talvez o motivo para ele não ter sucesso, ele decidiu fazer uma coisa mais inusitada ainda. Ele tinha participado de um festival de Nuremberg, acho que ele tinha visto isso lá. Ele decidiu não utilizar cenário, somente um jogo de luzes. E então ficou assim, a peça ficou também muito picotada, assim, ficou com buracos, com falhas na história, né, assim, não estava completa, não fazia muito sentido. Então isso também ele corrigiu depois, e então a peça passou a fazer sucesso. E esse momento da peça tá contado num filme que chama Eu e Orson Welles. Não sei se eu tenho foto aqui desse filme. Eu tenho sim, eu vou encontrar. Mas então esse filme, Eu e Orson Welles, é um filme recente, acho que de 2012. Ele... tem aqui. É um filme até legalzinho, assim. Aqui, foto dele, com essa atriz Claire Danes. Quem assistiu o seriado Homeland, eu, por exemplo, sou super fã do seriado, é aquela principal do seriado Homeland, tá? Claire Danes. E então esse filme conta a história desse momento dele produzindo a primeira peça da companhia Mercury. No filme mostra uma coisa que realmente aconteceu. Ele, na verdade, a grande fonte de renda dele vinha do rádio, tá? Ele fazia programas de rádio, que é igual assim as novelas, né, que tem hoje, mas eram contadas no rádio. E ele fazia muito sucesso. Então, mas ele tinha que se dividir entre o rádio e a companhia de teatro. Para não ficar preso no trânsito, ele contratou uma ambulância, tá? Para se deslocar mais rapidamente, ele ia de ambulância, e isso tá no filme, e de fato era isso mesmo. Ele tinha contratado essa ambulância, uma coisa assim bem característica dele, tá? E essa questão do rádio, ele também, como eu disse, ele fazia muito sucesso, era a grande fonte de renda, vinha de lá. Em 1938 ele protagonizou um episódio que assim, o tornaria mais famoso, que foi o episódio da Guerra dos Mundos. Esse era um programa que ele apresentava na rádio, a Guerra dos Mundos, inspirada num livro também, né, de mesmo nome, que assim estava tendo como se fosse uma guerra com invasão de extraterrestres no planeta Terra, né? Só que ele começou a fazer de um jeito, assim, um estilo jornalístico que ele contava essa história. E assim, fazia muito sucesso esse programa, e as pessoas, assim, as famílias, né, paravam para ouvir ou escutar na rádio o programa. E de repente ele começou a fazer de uma maneira que parecia que estava realmente acontecendo aquilo. As pessoas começaram a achar que aquilo era verdade. Então, todo mundo começou a gerar um pânico na cidade, sabe? As pessoas começaram a ligar para os bombeiros, para a polícia, as linhas telefônicas ficaram totalmente interrompidas. As pessoas começaram a ligar para os parentes se despedindo, que achavam que realmente que o mundo estava acabando, que os extraterrestres estavam invadindo o planeta. Assim, uma coisa surreal, né? Para os dias de hoje é surreal, mas para aquela época, né? Bem, então ele criou esse caos todo na cidade. As pessoas assim notaram que ali da rádio foram falar com ele, avisar que estava acontecendo, e ele lá fazendo a narração, ele deu uma pausa assim bem dramática mesmo, e pediram então para ele parar com aquilo, né? Mas ele resolveu arcar com todas as consequências e foi adiante. Só no dia seguinte que foi então
desfeita a pegadinha, né, que ele tinha passado na população, e com isso ele achou que estava acabado para ele, assim, que tinha sido o fim para ele, que as pessoas não iam tolerar, né, uma espécie de brincadeira. Mas foi exatamente o contrário o efeito, ele acabou ficando muito famoso. Ele falou que ele não sabia da dimensão, né, que estava acontecendo. Ele continuou com a narração dele sem saber das consequências. Então, ele fez bastante fama, isso era 1938. Esse período lá, 1939, Hollywood estava começando a despontar, assim, entrar no auge. Estavam sendo filmados Morro dos Ventos Uivantes, O Mágico de Oz e O Vento Levou. Então só grandes produções, produções muito importantes estavam sendo filmadas em Hollywood. E então ele decidiu também ir para Hollywood e conseguiu um contrato. Olha só, ele nunca tinha filmado nada, ele conseguiu um contrato incrível com a produtora chamada RKO. Então ele foi para Hollywood, né, foi para Los Angeles para produzir um filme. Só que assim, ele não tinha ainda aprovado um tema para o filme, né? Que filme ele faria? Ele tinha bastante autonomia para decidir as coisas, quem contratar, o que fazer e tudo, que era uma coisa inédita para a época. Todos os outros diretores não tinham essa autonomia, né, do seu estúdio, e ele conseguiu isso, então foi uma coisa assim muito inusitada também. E ele passou ali 6 meses como uma estrela de Hollywood, chegando assim, com tapete vermelho, aquela coisa, só que não desenrolava, até que depois de 6 meses com atores contratados, com pessoas assim, com dinheiro rolando, né? A torneira aberta, né, do dinheiro ali, até que então um roteirista entregou para ele o roteiro, falando onde ele falava da biografia, né, inspirado na biografia. Não pode se dizer que assim é 100% verdade, né, mas inspirado na biografia de um grande magnata das comunicações, que era o William Randolph Hearst, tá? Tem foto dele aqui, que era assim um super poderoso, tinha vários jornais, canais de televisão, tudo era assim, os atores, produtores, todo mundo comia na mão dele, né? Podemos falar assim. Que ele tinha o poder de construir, destruir uma carreira, então ele era um homem muito importante. Recebia ali na mansão dele vários atores importantes, né? Charlie Chaplin estava sempre com ele. E então esse roteirista apresentou para o Orson Welles esse roteiro baseado na vida dele, e o Orson Welles ficou assim empolgadíssimo, resolveu filmar, né? Conseguiu convencer também a produtora, e então começaram as filmagens do filme, então, que foi o Cidadão Kane, né, que fala do Charles Foster Kane, que é então inspirado no William Hearst. O William Hearst nesse período já estava com 78 anos, tá? E o Orson Welles tinha 25 anos, 26 anos por aí. E eles acharam assim que mesmo o Hearst sendo muito poderoso, né, tendo sido no passado muito poderoso, que ele já estava assim decadente, acabado, e que não iria se importar, né, com o filme. Mas foi exatamente o contrário. O William Hearst, quando viu o filme pela primeira vez, né, não tinha sido lançado ainda, ficou muito aborrecido, ficou assim, muito puto da vida mesmo. Principalmente, não só porque meio que denegria a imagem dele, de certa forma, né, mas principalmente por causa da companheira dele, que é a Marion. Essa aqui é a foto dela. E o filme muda um pouco assim a personalidade dela, né? Coloca ela um pouco mais interesseira e tudo mais. Então, principalmente por causa dela, que o Hearst ficou muito aborrecido, queria comprar os direitos, assim, não deixar o filme ser lançado. Mas o Orson Welles conseguiu convencer a produtora, e ele bancou essa briga, né?
Então comprou a briga e o filme então foi lançado. O filme foi um sucesso tão estrondoso, assim, ele fez tanto sucesso que acabou sendo até prejudicial pro Orson Welles por vários motivos, tá? Primeiro, que ele era muito novo, até chegaram pra ele e falaram: nossa, vai ser muito difícil agora, daqui pra frente, você atingir esse ápice novamente, porque você já atingiu, você já fez com 26 anos, você fez a coisa mais importante da sua carreira. Daqui pra frente vai ser muito difícil você fazer algo parecido, né, ou melhor. Então isso era um problema já pra ele. E segundo, porque ele mexeu com o Hearst, ele cutucou uma onça com a vara curta, e o Hearst veio pra cima dele com força total. Ele não estava decadente coisa nenhuma, e como eu falei, ele tinha o poder de construir e destruir uma imagem, e ele fez de tudo para destruir a imagem do Orson Welles. E começou por inventar uma história de que o Orson Welles seria então comunista, tá? E naquela época ser comunista era a pior coisa que poderia existir nos Estados Unidos. Talvez ainda seja ainda hoje, mas naquela época era muito pior. E então o Orson Welles acabou entrando para uma lista do FBI, ficou muito difícil, tá? Para ele continuar levando a vida dele naturalmente, tá? A vida dele sofreu uma interferência muito forte, por vários motivos. Mas mesmo assim, depois disso, ele produziu várias coisas ainda assim. Nunca, nada foi como Cidadão Kane, mas foi muito parecido. Eu assisti A Marca da Maldade, né, Touch of Evil, que é muito bom também, um filme, um clássico do cinema noir. E tem vários outros também que depois, com o tempo, se eu puder, eu falo aqui, né, das outras obras do Orson Welles. Tá? Sobre o William Hearst, também tem um filme chamado O Miado do Gato, tá? Com essa atriz, é um filme recente com a Kirsten Dunst. Fala sobre um episódio da vida dele, mas esse assim é bem anterior ao Orson Welles, até fazendo aqui um parênteses. Passa mais ou menos na década de 20, tá? Quando ele estava com essa companheira. Não era esposa, na verdade ele tinha uma esposa, mas tinha se separado dela e vivia com a Marion. E esse episódio do filme, o filme não é bom não, tá? Eu não assisti ele todo, assisti só umas partes, mas ele recebeu muitas críticas. Mas ele se passa na década de 20, assim, quando eles vão numa festa, no iate do William Hearst, e está comemorar o aniversário de uma pessoa lá. E tá também nesse iate várias pessoas famosas, entre elas o Charlie Chaplin. E parece que o Charlie Chaplin estava meio que dando em cima da esposa dele, não sei o que. Aconteceu um assassinato no filme, no barco. E aí, então esse filme, O Miado do Gato, conta essa história, né, desse assassinato, que foi inclusive o aniversariante, tá? Mas isso foi só um parêntese. Sobre o filme, eu vou falar um pouquinho sobre o filme O Cidadão Kane. Ele começa com a morte do Charles Foster Kane, né? Assim, decadente, morreu sozinho num casarão, num palácio que ele tinha construído, chamado Xanadu, que era por sua vez inspirado no mesmo palácio do William Hearst, na cidade de San Simeon, que é uma cidade que ficava entre Los Angeles e São Francisco, né, na Califórnia. E era assim realmente um palacete. Aqui fica aqui nessa região, né, na costa oeste. Era um palacete, algo assim nababesco mesmo, muito rico. Isso no filme dá pra perceber, e de fato era muito parecido com o original, que era chamado Rancho, mas no filme chama Xanadu. Então o Charles Foster Kane morre entre os empregados lá, e na hora que ele morre ele fala uma palavra.
Então os repórteres ali vão investigar a morte dele, né, e o que significaria aquela palavra. E eles começam então a investigar, a entrevistar as pessoas que conviveram com o cidadão Kane, né, com Charles Foster Kane, e aí começa então uma retrospectiva, voltando no passado e mostrando assim, a vida dele desde criança. E cada pessoa que ia contar, né, sobre a vida dele falava sobre um trecho da vida, a própria companheira dele, né, que aí no filme já é uma atriz, é uma cantora de beira de estrada decadente. Então todos eles vão montando as peças da personalidade do Charles Foster Kane. E o objetivo do repórter então é descobrir o que seria aquela palavra que ele teria dito, mas eu não posso falar mais a respeito, porque senão vou tirar a graça do filme, né? Para quem não assistiu, é um filme assim que foi considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, muito inovador para a época, principalmente essa questão da narrativa não linear, né? De estar num determinado momento e voltar para momentos do passado, e várias outras coisas que foram inovadoras, a forma de filmar, né, coisas mais técnicas assim. Então o filme fez muito sucesso até hoje. Ele ganhou um Oscar de melhor roteiro original, se eu não me engano. Ele concorreu a 9 Oscars, mas foi um filme que despertou tanta raiva assim, no cinema, no meio assim, tanta inveja, né, também, que ele acabou levando só esse Oscar e ainda assim teve que compartilhar com o roteirista, né, o cara que apresentou para ele o roteiro. Ele só levou esse Oscar, mas até hoje ele é um filme aclamado e considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, tá? Então, por enquanto é isso. Se eu puder, se eu conseguir fazer, eu não vou prometer, mas se eu conseguir fazer outros vídeos falando mais sobre a obra dele. Uma coisa também que eu vi numa entrevista, posso deixar de falar, sobre o teor desse teor político do filme, tá? Que foi um filme que foi, por exemplo, proibido na União Soviética na época, porque exacerbava muito essa questão capitalista na figura do Charles Foster Kane, né, que era assim, muito consumista. Ele consumia muitas obras de arte, né, esculturas, mas era uma coisa assim, em excesso, uma coisa absurda, que é o teor principal, que está no coração do filme, essa questão. Então foi proibido, apesar de ter sido proibida nos Estados Unidos e ter sido assim, mal visto pelo Partido Comunista. Por outro lado, ele foi considerado um filme mais assim, voltado mais social, entendeu? Então, numa entrevista que está no YouTube, o repórter pergunta isso pro Orson Welles, se aquilo teria sido intencional ou não. Ele fala que sim, né? Tá nas palavras dele, ele fala que sim, que o objetivo dele realmente era fazer uma crítica à sociedade de consumo, que não é um filme comunista de jeito nenhum, que na visão dele seria um filme mais marxista, que ele não defende, não é contra a propriedade, mas é contra a sociedade de consumo, né? O excesso de aquisição de bens, né? Que seria uma crítica. Então o filme seria uma crítica a essa sociedade de consumo, e ele acabou ficando com essa ambiguidade, né? Tanto os comunistas eram contra o filme, e os capitalistas também eram contra. Mas o próprio Orson Welles disse que não era um filme comunista, mas que sim fazia uma crítica à sociedade de consumo. Tá, então é isso. Espero que eu tenha dado uma luz aí sobre a personalidade do Orson Welles, que tinha realmente um ego muito exacerbado. Era de fato um gênio desde criança. Ele teve oportunidades de participar de coisas muito importantes, assim, desde muito cedo ele viajou para a Europa, coisa que não era normal, né? Não era normal para ninguém, muito menos para uma criança, mas ele teve essa oportunidade. Ele gostava, outra coisa que também já ia esquecendo, ele gostava muito de touradas, tá? Ele viveu muito tempo na Espanha, gostava muito de touradas. Quando mais jovem, no final da sua vida, também numa outra entrevista que eu vi dele,
ele falou que já não era mais a favor das touradas, né, pelo caráter, a questão dos animais e tudo mais. Ele fala que a tourada é uma coisa indefensável e irresistível, tá? Ele realmente gostava muito, mas pela questão dos animais ele deixou de frequentar, e realmente não era uma coisa que ele poderia defender jamais, era uma coisa indefensável e irresistível. Falou que outros intelectuais eram contra, mas um ou outro intelectual também gostava de tourada, acho que Lorca, se eu não me engano. Aí ele fala quem eram as pessoas que ele admirava, né, que, se eu não me engano, era o próprio presidente Roosevelt, o Hemingway, Ernest Hemingway, né, que era muito amigo dele. Então, várias pessoas assim com quem ele conviveu. Ele foi casado com a atriz Rita Hayworth, né, uma atriz muito bonita. E acho que eu tenho foto dela aqui, né, pra quem não conhece, difícil, né, não conhecer, mas pra quem não conhece, aqui é uma foto dos dois. Tá, então ele teve uma personalidade assim muito intrigante, né? Eu sou muito fã assim de tudo que ele fez, apesar de todas as controvérsias a respeito dele. Mas então é isso, gente. Agora, de verdade, espero que eu consiga fazer outros vídeos sobre ele, tá? Muito obrigada e até mais.